Lucas na área com um assunto muito importante chamado função afim, tá bom? Ou simplesmente função do primeiro grau. A função do primeiro grau, para quem está um pouquinho perdido aí sobre o assunto, é aquela função gráfica que sempre será uma reta, tá? Essa reta, ela pode ser crescente, com essa característica, ou ela pode ser uma reta decrescente, quando tiver essa característica, tá? Bom, isso são as características gráficas de uma função do primeiro grau. Porém, quando nós falamos de álgebra, quando nós estamos falando de contas, toda função do primeiro grau é uma função que obedece a essa relação que está na nuvenzinha. Ou seja, toda função afim é uma função que obedece à relação ax mais o b. Ou seja, y é igual a ax mais b. Tá? Bom, nós podemos encontrar nos exercícios, nas apostilas e nos livros, y é igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b. Tanto faz escrever, do ponto de vista matemático, y ou f de x. Eles representam a mesma coisa. Eles representam a grandeza vertical aqui no gráfico. Tá bom? Eles representam o que nós chamamos aqui na matemática de imagem da função. Então, a imagem da função serão os elementos representados pelo y ou pelo meu f de x. Tá? É uma função dependente de x ou simplesmente y. Por isso que nós escrevemos f de x. Agora, quem é esse coeficiente a? Esse coeficiente a também é chamado de coeficiente angular. Por que eu estou falando de coeficiente? Porque numa função do primeiro grau, o valor de A sempre será um valor fixo, um valor constante. Ele sempre vai ter o mesmo valor numérico. Da mesma forma que o coeficiente B, chamado de coeficiente linear. Coeficiente porque ele é uma constante, um único valor sempre. O x também tem nome, gente. O x nós chamamos de domínio da função. Tá? Então é importante aí nós lembrarmos dos nomes dos termos que nós demos aí à função, aos elementos que constituem essa função afim, ou seja, essa função do primeiro grau. São eles: imagem, domínio, y e x. Imagem y, domínio x. Coeficiente angular, que é o meu alfa ou a, e coeficiente linear é o meu beta ou simplesmente o b. Lembrando que todos os coeficientes são valores constantes, tá bom? Então, por exemplo, nos exercícios ou graficamente dizendo, eu posso encontrar, tá, uma função chamada de função linear. O que é uma função linear? É uma função que sempre corta o ponto zero no eixo y. A função que corta o ponto zero no eixo y, ela pode ser ou crescente ou uma função decrescente, tá? Mas ela pode cortar o ponto zero no eixo y. Quando ela corta o ponto zero no eixo y, eu chamo ela de função linear.
Qual que é a característica algébrica dessa função linear? Essa função linear sempre vai ter a cara y ou f de x, né? Tanto faz, aqui representa a minha imagem, é igual a ax. Ou seja, nesse caso, nessa função linear, nós temos o meu coeficiente linear igual a zero. Opa! Pera lá, professor. Eu acho que eu já peguei a ideia. O senhor está querendo me dizer que o B, ou seja, o meu coeficiente linear, vai ser o ponto que eu corto o eixo Y, o que eu corto o eixo das ordenadas? Isso mesmo. Olha só. Esse ponto eu cortei o eixo Y no zero. Aqui eu também cortei o eixo Y no zero. Ou seja, o meu coeficiente linear vai ser sempre o ponto aonde eu corto, onde eu intercepto o eixo Y. Tá? Outra informação importante que eu já vou antecipar aqui para vocês. Quando eu falo que uma função é crescente, quando eu falo que uma função é desse tipo aqui, eu estou dizendo que o meu coeficiente angular é um valor positivo. Se eu tenho uma função decrescente, que é a função desse tipo aqui, significa que o valor do coeficiente angular, ou seja, o meu A, é um valor negativo. Tudo bem até aí? Bora lá, mais informações então. Eu posso encontrar lá na nossa vida dos exercícios de função assim, de função afim, função do primeiro grau, uma função chamada de função constante. A função constante é uma função que vai ter essa cara aqui embaixo, ó. É uma função que vai ter um gráfico, né? Sempre paralelo ao eixo x. Ela pode ser paralelo superior, ela pode ser paralelo exatamente sobre o eixo x, ou ela pode ser paralela inferior ao eixo x. Reparem que quando eu tenho uma função paralela, ou seja, quando eu tenho uma função constante, ela não tem inclinação, ou seja, ela não é nem crescente e ela não é nem decrescente. Eu digo que ela é constante, ou seja, toda função constante não tem inclinação. Toda função constante não tem coeficiente angular. Ela não é nem positiva, nem crescente, ou nem negativa, nem decrescente. Ela é uma função constante. Ela tem coeficiente angular igual a zero. Então, se lembrarmos que a equação genérica, né? A equação geral do primeiro grau é a equação do tipo ax mais b para uma função constante, meu a igual a zero. Se meu a igual a zero, nós temos algebricamente que f de x é igual a b, ou seja, uma função constante, ela vai ser uma função igual apenas ao meu coeficiente linear. E vale lembrar, vale reforçar aqui que o coeficiente linear é o ponto que corta o eixo y. Então, por exemplo, se eu tiver um coeficiente linear positivo, ele vai ter essa característica, b positivo. Se meu b for igual a zero, ele vai ter graficamente essa característica. Se meu b for negativo, ou seja, ele vai cortar o eixo y abaixo do zero. Ele vai ter essa característica gráfica. Tá bom? Bom, então assim como eu afirmei para vocês, eu já antecipei, o que nós temos? Nós temos uma função afim, nós temos uma função do primeiro grau que pode ser dada geral da seguinte forma: y igual a ax mais b, onde o meu a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente
linear, né? Vale lembrar também que o y nós representamos como a imagem da função e o x é o domínio da função. Lá, graficamente dizendo, nós definimos que o a está associado à inclinação da reta. O a é o que nós denominamos aqui como coeficiente angular, né? Ele define se a reta ela é crescente, que é essa situação gráfica, quando eu tenho A positivo, ou pode definir se a reta é decrescente, ou seja, quando o valor de A é negativo. Nós acabamos de verificar que se eu tiver o A igual a zero, eu tenho uma função chamada de função constante, né? Que é esse formato aqui, A igual a zero, função constante. A positivo, função crescente. Essa é a representação gráfica. A negativo, função decrescente. Agora, aqui a gente está falando em matemática. Eu posso encontrar o valor algébrico do A? Eu posso encontrar... Tem alguma forma, tem alguma relação matemática que me permite calcular o valor algébrico do A partir de uma análise gráfica? Sim, sim, sim. Eu posso encontrar o coeficiente angular determinando o que nós chamamos da inclinação da reta. Quanto maior o valor de alfa, em módulo, né? Maior a inclinação da reta, mais íngreme ele está. Tá? E essa inclinação, a gente pode ver aqui, ó. Essa é a inclinação θ da reta. Quanto maior o ângulo θ, esse ângulo aqui é o ângulo θ, ó. Maior é o valor em módulo do alfa. Aqui é a mesma coisa, ó. Quanto maior essa declinação, né? Quanto maior a declinação, maior o valor em módulo do meu coeficiente angular. Ou seja, nós podemos provar, não é o caso dessa aula, tá? Mas a gente pode provar que o valor algébrico do alfa, do meu coeficiente angular, nada mais é do que a tangente do ângulo θ. E eu posso calcular a tangente do ângulo θ, lá lembrando de triângulos, né? De relações métricas num triângulo, que a tangente nada mais é do que o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, graficamente, o meu alfa vai ser o ΔY, ou seja, o tanto que eu estou deslocando no eixo Y, sobre o meu ΔX, ou seja, o tanto que eu desloco no eixo X, que geometricamente dizendo seria o meu cateto oposto pelo meu cateto adjacente. Então quer dizer que a inclinação de uma reta, para uma inclinação de uma reta, eu posso simplesmente sempre imaginar um triângulo retângulo. Então esse valor seria o meu ΔY, esse valor seria o meu ΔX. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso imaginar um triângulo retângulo. Aqui esse valor seria o meu ΔY, esse valor seria o meu ΔX. Gente, isso aqui fica mais claro, fica mais explícito dentro de uma demonstração, dentro de um exemplo que eu vou trazer aqui nessa aula. Aguenta aí, tá? Então, se o exercício pede para você encontrar o coeficiente angular, se o seu exercício pede para encontrar a inclinação dessa reta, é só achar a tangente dessa reta. É só achar o seu coeficiente angular, tá? Da mesma forma, pessoal, o exercício pode, por que não, pedir para encontrarmos, para determinarmos o que chamamos de coeficiente linear.
Coeficiente linear, como eu já antecipei nos outros slides, é o ponto, né, que intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Sempre, professor, sempre. Sempre será o ponto que corta, que intercepta o eixo das ordenadas, tá? Como que eu posso encontrá-lo a não ser graficamente? Vamos supor que eu tenho um gráfico, mas ele não me dá a precisão desse corte. A gente não tem a certeza de onde ele vai cortar o eixo y. Como que eu posso encontrar o seu coeficiente linear, então? Simples. Se é uma reta, se é uma função do primeiro grau, nós sabemos que ele obedece a essa relação, ou seja, f de x ou y, tanto faz, é igual a ax mais b. Todo ponto que corta o eixo y é o ponto que vale zero no eixo x. Ou seja, eu faço o que eu chamo de f de zero. O que é f de zero? É encontrar o ponto y, para o qual o x é zero. Ou seja, encontrar o ponto que corta o eixo y. Quando eu faço f de zero, eu estou nada mais, nada menos do que encontrando o meu coeficiente linear. O que isso significa? Significa que eu vou substituir o x por zero. Então, se o x é igual a zero, significa o quê? 0 vezes a é zero. Moral da história, nós podemos provar que meu coeficiente linear sempre será o meu f de zero. Professor, eu estou viajando na maionese aí, hein? Esse exercício eu não entendi, tá? Não tem problema. Aguenta aí, minha gente. Vamos para os exemplos aqui, então, que eu posso encontrar associado a funções do primeiro grau. Vem aqui, exemplo número 1, tá? Um exemplo descritivo. Olha só. Diana possuía R$600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de R$3.000. Eu tenho 600, mas o total é 3.000. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário de R$200, que será utilizado para pagar esta cirurgia. Então, ela guardava R$200, tá bom? Eu peço, quando Diana terá dinheiro suficiente para realizar a cirurgia? Gente, a gente consegue resolver esse exercício por lógica, por regrinha de 3. Mas quando eu faço uma regra de 3, o que eu estou usando na realidade é o conceito de função do primeiro grau. É o conceito de função afim. Veja bem, veja se vocês concordam comigo. Se eu chamasse a economia da Diana, o dinheiro que ela está economizando, de Y, tá bom? E as mensalidades, o número de meses, né? Vamos colocar aqui, ó, número de meses de X, esse hashtag é número, tá, gente? O número de meses igual a X. Vocês concordam que a economia da Diana seria de R$600 que ela já tinha, mais R$200 vezes o número de meses que ela pode economizar? Moral da história, eu criei uma função que relaciona a sua economia com a quantidade X de meses que ela pode economizar. Então, desta forma, fica muito mais simples nós resolvermos o problema. Veja bem, o problema do problema A. Quanto Diana terá dinheiro suficiente para realizar a cirurgia? Ou seja, eu preciso de uma economia de quanto? De R$3.000. Eu quero saber o valor de X, quantos meses vai demorar? Pronto, o que eu faço?
Eu pego isso aqui e substituo no lugar do y 3.000, que é a minha economia. E eu quero encontrar o x. O x é os números de meses. Não é? Então, fazendo essa continha, pessoal, olha só o que a gente tem, ó. Eu vou ter 600 passa para um negativo, vai ficar 2.400 é igual a 200x. Passa o 200 dividindo, ficaria 2.400 dividido por 200 é igual a x, ó, vai embora. Ou seja, x igual a 12 meses, né? Já que eu defini que lá em cima que x representa o meu número de meses aqui, tá? Bom, matematicamente dizendo, eu posso imaginar o seguinte, que o x representa o domínio, o número de meses. Tá vendo que no fundo só muda o conceito da matemática, só muda os termos, os nomes que eu dou aqui para as ferramentas. X é meu domínio, x é meu número de meses. Y é minha imagem, é a economia total, tá? O meu coeficiente linear é da onde eu começo. Eu começo com R$600. O meu coeficiente angular é a taxa com que eu estou aumentando a minha economia, ou seja, a minha inclinação da reta é de R$200. A gente consegue ver que ela é positiva, ela é crescente, ou seja, meu dinheiro vai crescendo no decorrer do X, no decorrer dos meses. E nós vimos que para economizar um total de 3.000, eu preciso de 12 meses, tá? Tem como fazer isso por lógica? Tem como fazer isso por regra de 3? Sim, tem como. Mas eu estou aplicando os conceitos de função do primeiro grau aqui para vocês, tá bom? Olha só o que o B está pedindo, ó. Qual é a função que relaciona o tempo em meses com a quantidade em reais? É a relação que nós encontramos aqui em cima. É a relação Y, ou seja, a minha economia é igual a 600 mais 200T. T é o tempo de meses. E eu escrevi isso matematicamente. Matematicamente é Y igual a 600 mais 200T. Tá bom? Muitas pessoas resolveriam esse exercício da seguinte forma, que não está errado não. Como que a maioria das pessoas resolveria esse exercício? Ele pensa assim, ó, poxa, professor, eu tenho que juntar R$3.000. Ótimo. Eu já tenho 600. Beleza. Quanto que falta? Me falta 2.400. Então, olha só o que a maioria das pessoas faria. Me falta 2.400. Mas eu consigo juntar 200 por mês. Então, eu vou dividir pelo total que eu consigo juntar. Quanto que deu? Deu 12 meses, professor. Ótimo, foi o que nós fizemos. O que nós fizemos? Olha aqui. Nós não chegamos no 2.400 dividido por 200? Sim. Então, tanto faz você resolver por lógica ou você resolver por função do primeiro grau. É que eu estou exemplificando como que nós poderíamos trabalhar com função do primeiro grau. Nem sempre vai surgir exercícios dessa forma para a gente. Pode surgir o que acontece aqui no exemplo 2. Vem comigo. Determine a função, ou seja, determine o coeficiente A, determine o coeficiente B. Porque determinar a função é, em outras palavras, descobrir os meus coeficientes. É descobrir o valor de A, é determinar o valor de B. Mas ele me deu que meu f de x, f de 1 igual a 5 e f de menos 3 igual a menos 7. O que isso quer dizer matematicamente para a gente? Quer dizer o seguinte, gente, vou mudar as cores aqui para ficar o mais didático possível. Que, olhando a função geral, significa que o meu x vale 1, porque o x é o cara que está aqui dentro. Se meu x vale 1, a minha função inteira vale 5. Então, olha só, eu tenho que a função inteira, 5, vale 5,
quando eu considero o meu x igual a 1. É isso que esse pedacinho quer dizer. Eu posso melhorar isso aqui, ó. Então eu posso escrever que A vezes 1 é A. A mais B igual a 5. É isso que ele quis dizer nesse pedacinho. Estão me entendendo? Espero que sim. Agora, o outro pedacinho da mesma forma significa o quê? Que a função vale menos 7 se nós considerarmos o x igual a menos 3. A vezes menos 3 mais B. Eu posso melhorar isso aqui. Então, eu posso dizer que A menos 3 é menos 3A. Mais B vale menos 7. Pronto. O que eu criei? Eu criei um sistema de coeficientes A e B. E resolver esse sistema todo mundo sabe. Você pode resolver por substituição ou você pode resolver por soma. Aqui eu tenho um sistema do primeiro grau. Ó, eu tenho que A mais B é igual a 5. Eu tenho que menos 3A mais B é igual a menos 7. Você pode resolver de cabeça, que eu acho bem difícil. Ou você pode resolver por substituição ou por soma de sistemas. Eu vou resolver por soma. Como que é isso? Eu vou primeiro encontrar alguma forma de cancelar uma incógnita. Então, por exemplo, se eu multiplicasse a equação inteira de baixo por menos 1, isso aqui é chamado método de escalonamento, tá, gente? Isso aqui vocês já aprenderam lá no 7º ano, por aí, 8º ano. Em cima eu mantive a equação, a função. Embaixo eu multipliquei todo mundo por menos 1. Então ficaria mais 3A menos B mais 7. Reparem que o B em cima está positivo e embaixo está negativo. Opa! Então significa que se eu conseguir somá-los agora, somar a função de cima com a função de baixo, o B vai embora. Então fica A mais 3A, 4A. Mais B com menos B, foi embora. Tudo isso é igual a quem? 5 mais 7, 12. Passa o 4 dividindo, ficaria 12 dividido por 4, significa que meu A vale 3. Moral da história, nós descobrimos que meu coeficiente angular vale 3. Bom, como que eu faço para descobrir o coeficiente linear? Eu vou substituir o valor de A ou na função número 1 ou na função número 2. Eu vou substituir na função número 1, que é a função A mais B igual a 5, porque ela é mais fácil. O A nós descobrimos que vale 3. 3 mais o B igual a 5, ou seja, o meu B vale 2. Pronto. Descobrimos os nossos coeficientes da função do primeiro grau. Nós determinamos que o A vale 3 e o B vale 2. Moral da história, essa função é uma função do tipo f de x igual a 3x mais 2. Ou seja, o meu A vale 3, o meu B vale 2. Anota aí, galera. Determinar a função é, em outras palavras, descobrir, encontrar o valor de A e ou encontrar o valor de B. Bora lá para mais uma. Tá? Olha só, vamos ver se vocês entenderam. A função do tipo ax mais b, em que a e b são números reais, é descrita por f de menos 1 igual a 3 e f de 1 igual a menos 1. Então, é o mesmo caso da anterior. Eu dou o f de o x e o y, tá bom? Então, você tem que descobrir o quê? A minha função do primeiro grau. Vamos lá, vou fazer rapidinho aqui para vocês, ó. Eu vou fazer esse ponto primeiro. Nesse ponto, nós sabemos que o x vale menos 1 e a minha função vale 3. Então, ficaria 3 é igual a a vezes menos 1, estou obedecendo aqui, ó, mais b. Melhorando isso, ficaria menos a mais b igual a 3. Vou pegar outro ponto. Olha esse ponto aqui, ó. A função é menos 1 quando x igual a 1. Então, é menos 1
quando o meu x for igual a 1. Então, eu tenho A mais B igual a menos 1. Nesse caso, o sistema linear ele já está autocancelativo. Por quê? Porque eu tenho menos A em cima e mais A embaixo. Então, se eu for somar direto aqui, ó, o meu A vai embora, eu consigo descobrir que 2B igual a 2. Ou seja, o meu coeficiente linear, 2 dividido por 2, o meu coeficiente linear vale 1. Se eu sei o B, eu posso substituir ou na função 1 ou na função 2 para descobrir o valor de A. Nesse caso, eu vou substituir na função 2. A função 2 é essa função aqui, ó, A mais B igual a menos 1. Nós descobrimos que meu B vale 1. Então, ficou A mais 1 igual a menos 1. Passa 1 para lá, encontramos que meu A vale menos 2. Pronto, eu descobri a minha função do primeiro grau. Eu descobri que meu f de x obedece à relação menos 2x mais 1. Eu descobri a função. Mas não é isso que o exercício pede nesse caso. Ele está pedindo, dada a função que você acabou de encontrar, que é essa daqui, eu peço, determine o valor de f de 3. Determine a imagem quando o domínio é igual a 3. Vamos fazer essa conta para ele. Olha só. É isso que ele está perguntando. Ó. Determine o valor de f de 3. Determine o valor de y. Determine o valor da imagem da função quando o meu x for igual a 3. Então, o que eu vou fazer? O meu f de 3 vai ser quando o meu x dessa função vale 3. Ou seja, quando eu substituir o x por 3. E isso vale, algebricamente, menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 mais 1, isso é igual a menos 5. Certo, galerinha? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.